Fala, estudante, tudo bem? Então, eu vou continuar a aula a partir de agora, capítulo 4, correção das atividades, certo? Então, aproveita um tempinho aí, entra na plataforma, baixa seu roteiro, abre o livro aí e vamos conferir as questões, certo? Questão número 2. Essa questão número 2 trata do conteúdo do capítulo 4 sobre interação gênica, né? Então, meu livrinho está aqui, certo? Questão número 2, comando da questão. A cor de determinado fruto é definida por dois genes, A e C. O alelo azão é responsável por determinar a cor alaranjada. O alelo azinho determina a cor verde. O alelo Czão, cuja presença determina a cor amarela, é epistático sobre azão e azinho, ou seja, ele atua sobre azão e azinho, certo? E o alelo Czinho não interfere na expressão dos alelos azão e azinho. Com base nas informações, resolva as questões a seguir. E a letra A já começa perguntando algo que o contexto da questão já disse. O que é um alelo epistático? O alelo epistático, como a Carla falou, é um alelo que atua sobre outro alelo de um outro gene. Então ele inibe a ação, ou maximiza ou minimiza, mas de certa forma ele atua sobre a expressão de outros alelos de um outro gene. Então, nesse caso, azão e azinho determinam duas cores diferentes. Czão, além de determinar uma cor diferente das duas primeiras, ele inibe azão e azinho. Então, quando azão e Czão estiverem juntos, vai prevalecer a cor amarela, uma vez que esse aqui atua sobre esse, ele suprime, ele inibe. Esse aqui atua sobre esse. Foi exatamente o que o comando da questão disse para nós. Então, letra B. Se um agricultor cruzar duas plantas, azão, azinho, Czão, Czinho, né? A gente já conhece esse cruzamento aqui, o cruzamento entre os indivíduos dívidos ou duplo heterozigóticos. Ele quer saber qual será a proporção de frutos alaranjados, amarelos e verdes, considerando uma produção de 400 indivíduos. Então vamos lá. Nós sabemos que do cruzamento entre o dívido lá para a segunda lei de Mendel, nós temos a proporção 9 para 3 para 3 para 1, não é isso? 9 16avos de indivíduos com a primeira característica dominante e a segunda dominante, 3 16avos com a primeira dominante e a segunda recessiva, 3 16avos com a primeira recessiva e a segunda dominante, e 1 16avos com a primeira característica recessiva e a segunda recessiva. Então a gente pode usar esse esquema para conseguir responder essa questão. Então olha aqui, fiz exatamente o que eu acabei de falar, certo? Distribuir a proporção entre o cruzamento do dihíbrido, certo? Então 9 16avos com a primeira dominante e a segunda dominante. A primeira característica dominante é a cor alaranjada e a segunda é a cor amarela. No entanto, como esse alelo é epistático sobre esse, prevalece a cor amarela, não é isso? Então, ó, 3 16avos com coloração amarela. 3 com a primeira dominante e a segunda recessiva. A primeira dominante é a cor alaranjada. E a segunda recessiva é o alelo Czinho, que não atua nem sobre azão nem sobre azinho. Então, nesse caso aqui, cor alaranjada. 3 16avos com a primeira característica recessiva. A primeira recessiva é verde. E a segunda, dominante, que é a amarela. E nós sabemos que Czão atua também sobre azinho. Então, vai prevalecer a cor aqui, amarela. E aí nós temos aqui, ó, essa situação, certo? De 9 16 mais 3 16, ou seja, 12 16avos de coloração amarela. E o último aqui, 1 16avos com a primeira recessiva e a segunda recessiva. Como a segunda recessiva não determina coloração nenhuma, prevalece a cor verde. Então, conseguimos finalizar a questão. Se nós produzimos 400 indivíduos e a nossa proporção é sempre sobre 16, é pegar 400, dividir por 16, você tem aí 25 e multiplica por 12, certo? 25 vezes 12, 300 indivíduos, não é isso? Então aqui, ó, você vai ter 300 indivíduos com coloração amarela, certo? Como eu tenho aqui 3 16avos de indivíduos com característica alaranjada, e eu sei que 1 16avos é 25, então 3 vezes 25, 75, certo?
Então, 75 indivíduos com coloração alaranjada. Entendido? E 1/16, né, que vai equivaler a exatamente 25 com coloração verde. Beleza? Então tá aí a resposta, né? Espero que todos tenham entendido. Qualquer coisa eu volto no vídeo. E é isso aí. Então, na questão número 3, continuamos ainda com o estudo, né, da epistasia. E aí o comando da questão diz exatamente isso, ó. A cor da plumagem em galinhas é determinada pela interação dos genes C e I. O alelo Czão responsável por condicionar plumagem colorida. E aí eu já marquei aqui, ó, Czão colorida. Gosto muito de utilizar esse método aqui, porque eu sintetizo a interpretação depois. O alelo Czinho determina ou condiciona a plumagem branca. Então, Czinho, coloração branca. A presença de I condiciona a plumagem branca, de Izão, pois impede a manifestação do gene Czão. Então, I também condiciona a coloração branca porque Izão sobrepõe Czão. Ele é epistático dominante sobre Czão, não é isso? E o Izinho não interfere na expressão do gene C, nem de Czão, nem de Czinho. Pois bem, com isso eu já respondi a letra B. Letra B pergunta assim, ó, qual é o tipo de epistasia observada no exemplo? É uma epistasia dominante, porque é o alelo dominante que sobrepõe os alelos do outro gene. Beleza. E a letra A pergunta o seguinte, qual a proporção fenotípica e genotípica do cruzamento entre dois indivíduos Czão, Czinho, Izão, Izinho? Novamente, cruzamento entre dois indivíduos diíbridos duplo heterozigóticos. Beleza? Eu vou fazer o quadro aqui para você já vai entender. Então, fiz o cruzamento aqui, basicamente só estabeleci a proporção, né? 9/16, 3/16, 3/16, 1/16. E vamos à interpretação, porque como é o cruzamento entre o diíbrido, é tranquilo de interpretar dessa forma. Então, ó, como é 9/16 com a primeira dominante e a segunda dominante, a primeira dominante seria colorida e a segunda dominante seria branca. Mas nós temos que lembrar que o alelo Izão sobrepõe a expressão de Czão. Então vai prevalecer aqui a coloração branca. Então 9/16 de coloração branca. 3/16 com a primeira dominante e a segunda recessiva, que seria não sobrepor o alelo Czão ou Czinho. Então aqui coloração colorida. 3/16 com a primeira característica recessiva, perdão, a coloração aqui, ó, branca, e a segunda dominante. Então branco e branco, né, de certa forma, coloração branca. E 1/16 com a primeira recessiva e a segunda recessiva. Esse alelo recessivo aqui não atua sobre o alelo Czinho, então coloração branca. Veja só, 9/16 mais 3/16 dá 12, mais 1, 13/16 coloração branca e 3/16 coloração colorida. O enunciado da questão também pede a proporção genotípica. A proporção genotípica é aquela que leva em consideração o genótipo dos indivíduos. Então você vai fazer o cruzamento com os 16 quadradinhos e você vai achar aquela proporção de 1 para 2, para 1, para 2, para 4, para 2, para 1, para 2, para 1. Essa não tem problema, você faz o cruzamento e vai simplesmente copiar todos os genótipos produzidos desse cruzamento. A proporção genotípica não requer uma interpretação, por assim dizer. É simplesmente a cópia do diagrama de Punnett e essa parte eu vou deixar aí com você, beleza? Questão número 5, né, uma questão também do mesmo tema e muito parecido com as duas primeiras, certo? Então vamos ao comando da questão. Em certa raça de cachorro, a cor do pelo é determinada por dois genes e suas interações podem resultar na cor
da pelagem preta, amarela e marrom. Sabe-se que azão é responsável pela cor preta, azinho pela cor marrom, e o alelo Bzinho pela cor amarela, e é epistático sobre azão e azinho, quando em homozigose. Então o que nós percebemos aqui? Se o alelo Bzinho ele determina uma cor chamada amarela e ele atua sobre azão e azinho, quando em homozigose, é um exemplo de epistasia recessiva, porque nesse caso exige-se que os dois alelos daquele gene estejam presentes para suprimir a ação dos alelos do outro gene, certo? Então aqui eu já estou respondendo, né, a letra C da questão número 5, que está perguntando qual é o tipo de interação gênica, epistasia recessiva. E aí o que acontece? Está perguntando também qual a proporção fenotípica e genotípica, qual a proporção fenotípica esperada do cruzamento entre dois animais de genótipo azão, azinho, bezão, bezinho, novamente o cruzamento entre dois indivíduos de híbridos ou duplo heterozigóticos. Então fica ligado que das 3 questões que nós respondemos, as 3 questões perguntaram exatamente a mesma coisa. Eu já vou desenvolver o raciocínio aqui e aí você vai ver. Então, do cruzamento entre dois indivíduos de híbridos ou duplo heterozigóticos, nós podemos esperar a proporção 9:3:3:1 na segunda lei. No caso de epistasia, pleiotropia ou outra forma de interação gênica, nós temos que fazer uma interpretação mais detalhada. Então vamos lá. Era de se esperar 9/16 de indivíduos com a primeira característica dominante e a segunda também dominante. Qual é a primeira dominante? Preta. Coloração preta dos cães. Qual é a segunda? O enunciado não disse, porque provavelmente o alelo Bzão ele não afeta a expressão de azão e de azinho. Então a gente vai entender que a coloração aqui desse 9/16 é coloração preta. 3/16 com a primeira dominante, coloração preta, e a segunda recessiva, que é a coloração amarela. E nós vimos que o alelo Bzinho, quando em homozigose, atua sobre azão e azinho. Então, nesse caso aqui, vai prevalecer a coloração amarela. Três 16avos com a primeira característica recessiva e a segunda dominante, que nesse caso não aparece. Então, coloração marrom. E 1/16avos com a primeira e a segunda recessiva. A primeira recessiva é marrom, a segunda recessiva amarela. E nós sabemos que em homozigose, Bzinho afeta a expressão do alelo azinho, né? E aí a gente vai ter então a prevalência da coloração amarela. E aí a proporção fenotípica esperada é 9/16avos de indivíduos de coloração preta, 3/16avos mais 1/16avos, ou seja, 4/16avos de indivíduos com coloração amarela e 3/16avos de indivíduos com coloração marrom. Se vocês fizerem uma análise das 3 questões, cada uma deu uma proporção diferente. Por quê? Quando nós estudamos epistasia, pleiotropia ou alguma outra forma de variação no padrão de herança, como nós vimos na semana passada, dominância incompleta, codominância, alelos letais e alelos múltiplos, as proporções genotípicas e fenotípicas podem se alterar. Nesse caso aqui, a proporção genotípica, aquela lá de você copiar tudo que dentro do quadradinho de 1:2:1:2:4:2:1:2:1, ela permanece igual para todo mundo. Mas a proporção fenotípica é alterada porque um alelo de um gene atua sobre a expressão do alelo de outro gene, que é o que nós acabamos de estudar sobre epistasia. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. E é isso aí.